Axé, pessoal, namastê. Hoje é domingo, 16 de abril de 2023. Aqui mais uma vez é Vladimir Teixeira. Hoje lhes trago um assunto muito interessante. Quando resolvi ler o livro Os Dragões, Diamantes no Lodo Não Deixam de Ser Diamante, ditado pelo espírito Maria Modesto Cravo ao médium espírita Vanderlei de Oliveira, de 2008, eu não imaginava que haveria tanto conteúdo relacionado direto ou indiretamente. E eu gostei do assunto, e o assunto realmente é bom. Roda a vinheta, pessoal. Retornando, Os Dragões. Vamos lá então, pessoal. Segundo a literatura, os dragões são seres espirituais que habitam as mais profundas camadas da Terra e que têm poderes incríveis para desarmonizar o convívio no planeta. Conhecidos como senhores da escuridão, a literatura espiritualista afirma que são seres que habitam aonde só existe dores, angústia, ações malignas ou maléficas. A história da origem deles é semelhante à de outros seres muito contadas em livros espiritualistas. Por exemplo, cito os livros Exilados de Capela, Os Anunnakis, Libertação, Abismo, Legião, tá? Senhores da Escuridão, Legião, Senhores da Escuridão, que é uma trilogia do Robson Pinheiro. Baita livro, baita escritor. O livro Anunnakis, A Origem da Vida, para alguns é uma ficção, para outros uma fantasia, pois não há fatos científicos e a ciência é ciência. Lembro que na adolescência, muito tempo, sei. Li o livro, abre aspas, Eram os Deuses Astronautas, fecha aspas, de Erich von Däniken. Ele foi muito difamado, quase apedrejado e por pouco não foi posto na fogueira, em pleno século XX. Porém, seus trabalhos, ricos em detalhes, se tornaram referências obrigatórias para quem desejasse pesquisar esse assunto. Segundo os sumérios, houve uma raça de extraterrestres que se chamava, abre aspas, Anunnakis, que significava os do céu que estão na terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, senhores do céu. Eram humanoides gigantes, vindo de um planeta chamado Nibiru, e que, devido aos problemas do seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização no nosso planeta. Isso por volta de 450 mil anos atrás, pessoal. Quem se interessar, procure na internet a respeito de um planeta que existiu no passado. É mesmo, é? Os achados arqueológicos a respeito dos sumérios têm sido alvo de pesquisas incansáveis através dos tempos. E muitas inscrições acabaram nos livros do Antigo Testamento, dentre os quais a Gênesis Mosaica, onde constam informações do período, inclusive, pré-diluviano. A título de informações, os livros do Antigo Testamento são um total de 27 livros. Nós conhecemos um pouquinho da história da humanidade sob a concepção judaico-cristã. Mas antes disso, houve muita história da humanidade, certo? E vamos adiante, pois esse não é o teor do nosso vídeo. Roda a vinheta. Após essa introdução que se fez necessário, cabe citar o livro Caminho da Luz, de Chico Xavier, no ano de 1947, abordando a Gênese planetária. Olha, Gênese planetária. Posteriormente, houve um livro de autoria de Edgar Armand, em 1949, intitulado Exilados de Capela, que aprofundou o assunto, ao afirmar a existência de uma estrela chamada Capela, com uma avançada civilização na constelação de Cocheiro. O livro, então, conta que aqueles que não conseguiram acompanhar a evolução, cabe-se lá por qual motivo, se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento moral do planeta Capela. E, em consequência disso, foram exilados para a Terra, há cerca de 5 mil anos, época que a Terra ainda era habitada por povos primitivos. Esses degradados eram muito desenvolvidos e, na Terra, impulsionaram o progresso da humanidade.
abre parênteses, assim como na narrativa sobre os Anunnakis, a Terra teria recebido seres de outros planetas que ajudaram na evolução do planeta Terra. A escolha do nosso planeta se deu pelo baixo padrão evolutivo. Os mentores de lá, então, resolveram que aquele pessoal, que era um pé no saco, que nada queriam com a ordem e a disciplina, e que se fazia necessário mudanças profundas, seria essa a forma deles aprimorarem seus espíritos, contribuindo para a evolução de outro planeta, e posteriormente voltarem para o convívio em capela se fizessem por merecer. De acordo com o livro, a espiritualidade foi responsável pelas alterações genéticas dos povos primitivos para que eles pudessem gerar corpos mais elaborados, condizentes com as essências espirituais dos capelinos. Legal! Bem louco! A mesma coisa também aconteceu, segundo o que consta nos livros de Anunnakis. Mas entre os exilados, alguns pensavam que viriam para o planeta Terra para curtirem bem bom. Praia, carnaval, futebol, feriado por mês, férias de 60 dias no meio do ano, férias de mais 60 dias no final do ano. Também queriam o tal de recesso no final do ano. Tudo por aí. Quando viram que teriam que trabalhar para evoluírem e posteriormente, quem sabe, retornarem às suas origens, esse pessoal se revoltaram contra as chamadas leis divinas e, como consequência, acabaram caindo, pá! Passando a se chamarem de anjos decaídos. Então criaram uma organização denominada Dragões, e tendo como um chefe supremo Lúcifer, que ainda não era o chamado Diabo Católico. Esse Lúcifer era bom de papo e arrematou todos eles, todos os dragões. Esse pessoal todo, que eram muito adiantados para o planeta Terra, teriam optado por não encarnarem mais conforme o planejamento divino e resolveram então se recolher nas profundezas do planeta. Em função disso, acabaram por perder o seu corpo astral, ficando então só com o corpo mental. É o que diz alguns livros. Alguns autores alegam que esses tais de dragões estão em nível hierárquico superior aos magos negros, hoje chamado de magos trevosos ou mago das trevas. Outros autores trocam o nome de dragões por magos trevosos, achando que são os mesmos. Esses seres, teoricamente, não se dedicam a obsessões individuais. Para eles isso é pouca coisa. Mas sim assuntos que possam fazer algum mal à humanidade. Esse tipo de coisa eles deixam a cargo de obsessores menores que umba o escravo para perturbar a vida de nós encarnados. Pelos livros Os Dragões, Diamantes no Lodo, ainda são diamantes, esses espíritos milenares que poderiam estar presentes na origem da vida no planeta Terra tiveram participação em vários eventos na espiritualidade do planeta. Exemplo, na tentativa de barrar a apresentação das tábuas da lei de Moisés, o nascimento de Jesus, depois também naquele embate entre Jesus e o chamado Diabo Católico, nos 40 dias e 40 noites no deserto, depois na morte de Jesus, e finalmente conseguiram uma grande vitória, um grande prodígio, que foi a Idade das Trevas. Ali realmente os caras participaram, fizeram horrores. Há autores que alegam que a destruição de Atlântida teve a participação dos tais dragões. Há quem diga também que os dragões estão presos na Terra e que a única opção de liberdade seria a destruição do planeta, pois eles conseguem viver sem o corpo físico. Vamos dar uma paradinha? Roda a vinheta? Continuando, pessoal. Alguns autores dizem que tais dragões ou magos trevosos muitas vezes visitam casas umbandistas e espíritas para perturbarem o andamento dos trabalhos ou bisbilhotarem se há algum médico com afinidade, se há algum que seja perigoso para os interesses deles e coisas do gênero. Alguns desses dragões ou magos trevosos tiveram inclusive encarnações no Antigo Egito, berço magístico da Terra. Em relação aos magos trevosos, eles têm os seus embaixadores ao redor do planeta Terra, todo mundo, formando uma extensa rede que tem seus correspondentes encarnados. Quando algum encarnado encomenda o mal para um bruxo ou bruxa encarnado,
em troca de algo, automaticamente os dois passam a ter afinidades, passam a ficar interligados entre si. E posteriormente, quando o mal é praticado, os dois, ou seja, quem encomendou e quem preparou, passa a ter afinidades, passa a estar atrelado também ao mago trevoso. De que maneira? Através dos seus embaixadores, dos seus escravos. É bater e valer, não tem como fugir. Essa relação, muitas já de outras existências. Alguns escritores espiritualistas alegam que muitos magos trevosos tiveram passagem por Atlântida ou o Egito Antigo, e que para confrontá-los teria que ser um espírito de luz, que também tenha passado naquelas bandas, lá na origem, Atlântida ou o Egito. Por isso se faz necessidade de se ler, pesquisar e estudar, pois o jogo lá no alto ou lá embaixo é que nem a política no Brasil, não é para principiantes ou ingênuos. Gostaram do vídeo, pessoal? Então inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem. Se precisar, assista de novo e dê o seu like. Dê essa energia para nós. Aqui é Vladimir.